A mensagem desta noite é baseada em 2 versículos e ainda que os irmãos tenham sentado, permaneçam sentados mesmo, mas vamos ler Romanos capítulo 1, versos 16 e 17. Não me envergonhe do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu, depois do grego. Porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus, uma justiça que do princípio ao fim é pela fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. Nós estamos estudando à noite, embora o último que tenhamos feito foi no mês de outubro, porque tivemos eventos sucessivos nos domingos à noite, agora retomamos o estudo aos Romanos. Nós já vimos que Paulo sentia-se devedor aos que precisavam ouvir o Evangelho. Vimos isso em Romanos 1,14, quando ele diz: sou devedor tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes. Por isso também Paulo estava disposto a anunciar o Evangelho aos romanos. Ele diz: por isso estou disposto a pregar o Evangelho também a vocês que estão em Roma. Paulo disse isso por 3 razões que nós queremos examinar. A primeira, porque ele não se envergonhava do Evangelho. Ele disse: não me envergonho do Evangelho. O significado da palavra Evangelho, de forma geral, teve 3 fases. A primeira, nos antigos autores gregos, significava recompensa por alguém por trazer boas novas. Depois, na Septuaginta, uma tradução do Velho Testamento para o grego e outras obras, veio a significar as próprias boas novas. E na terceira e última fase, no Novo Testamento, veio a significar as boas novas sobre Cristo. É o que nós conhecemos como Evangelho. É esse o significado que o Novo Testamento dá a essa palavra. Paulo sintetizou as boas novas, o Evangelho, assim: irmãos, quero lembrar-lhes o Evangelho que lhes preguei, o qual vocês receberam e no qual estão firmes. Os irmãos sabem que existem N evangelhos. E hoje, nos nossos dias, você já tem até ouvido um chamado evangelho, já é muito antigo, mas o Evangelho segundo Allan Kardec. Vocês já ouviram falar nesse Evangelho? É uma interpretação espírita do Evangelho, que não tem nada a ver com o Evangelho. Se Paulo vivesse hoje, ele dizia: seja maldito esse Evangelho. Ele disse que se alguém se levantasse para pregar outro Evangelho, além do que ele tinha levado aos Gálatas, que tivesse debaixo de maldição, porque qualquer evangelho diferente desse não era um verdadeiro evangelho. Mas ele disse, então, em 1 Coríntios 15, de 1 a 4, irmãos, quero lembrar-lhes o evangelho que lhes preguei, o qual vocês receberam e no qual estão firmes. Por meio deste evangelho, vocês são salvos, desde que se apeguem firmemente à palavra que lhes preguei. Caso contrário, vocês têm crido em vão. Pois o que primeiramente lhes transmiti foi o que recebi: que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, foi sepultado e ressuscitou no terceiro dia, segundo as Escrituras.
Ao dizer isso, Paulo estava sintetizando o Evangelho basicamente no fato de que Cristo morreu pelos nossos pecados, foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia. Porque muitos evangelhos pregavam uma doutrina diferente. Inclusive, esse evangelho, segundo Allan Kardec, ele ensina que Jesus veio num corpo fluídico, não veio no corpo humano. Portanto, ele não teria morrido. Portanto, ele não teria sido sepultado. Portanto, não havia ressurreição. O apóstolo João gasta toda a sua primeira epístola para combater essa heresia que graçava no tempo em que ele viveu. Logo depois que Jesus subiu aos céus, decorrido algum tempo, surgiu esse tipo de ensino. Então ele diz: pois o que primeiramente lhes transmiti foi o que recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, em cumprimento às Escrituras do Velho Testamento, foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Essa é a base do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Mas o apóstolo disse em Romanos 1,16: não me envergonho do Evangelho. Por que alguém se envergonharia do Evangelho? Nas páginas do Novo Testamento nós sabemos que o Evangelho mostra o Messias prometido, o Cristo. Está faltando aí o Cristo deveria ter um óleo, como servo sofredor, descrito pelo profeta Isaías. É que Isaías descreve Cristo como descreve o servo sofredor, e que com certeza nós cremos, e as páginas do Novo Testamento ensinam que esse servo sofredor era o Messias prometido. Então Isaías diz assim: vejam o meu servo. Eu digo isso porque os judeus creem ainda hoje, os judeus ortodoxos, que essa profecia não foi acerca do Messias, mas ela seria acerca do próprio Israel. Mas o texto diz, Isaías 52, 13, 14: vejam, o meu servo agirá com sabedoria, será engrandecido, elevado e muitíssimo exaltado. Assim como houve muitos que ficaram pasmados diante dele, a sua aparência estava tão desfigurada que ele se tornou irreconhecível como homem, não parecia um ser humano. Recentemente, já não tão recentemente, talvez uns 3 ou 4 anos ou 5, como é que chama aquele filme A Paixão de Cristo? Dá para ver como Jesus ficou desfigurado. Você vai dizer, ali era um filme, tudo bem, mas o texto da palavra de Deus diz que ele ficou desfigurado. Ele ficou profundamente abatido, profundamente lacerado, machucado, ferido, fisicamente, emocionalmente. E o texto diz: sua aparência estava tão desfigurada que ele se tornou irreconhecível como homem, não parecia um ser humano. Depois, no capítulo 53, a partir do verso 12, descreve Jesus assim: ele cresceu diante dele, diante do Senhor, como do Pai, no caso, como um broto tenro e como uma raiz saída de uma terra seca. Ele não tinha qualquer beleza ou majestade que nos atraísse. Isso descreve Jesus como alguém, como um ser humano, e não tinha nada de especial. Era um homem que podia ser confundido com os demais homens da sua época. Nada havia em sua aparência para que o desejássemos.
Ele foi desprezado e rejeitado pelos homens, um homem de dores e experimentado no sofrimento. Como alguém de quem os homens escondem o rosto, foi desprezado e nós não o tínhamos em estima. Certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si levou as nossas doenças. Contudo, nós o consideramos castigado por Deus atingido e afligido. Mas Ele foi traspassado por causa das nossas transgressões, foi esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe paz estava sobre Ele, e pelas suas feridas fomos curados. Todos nós, tal qual ovelhas, nos desviamos, cada um de nós se voltou para o seu próprio caminho, e o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e afligido, e contudo não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado para o matadouro, e como uma ovelha que diante de seus tosqueadores fica calada, ele não abriu a sua boca. Com julgamento opressivo ele foi levado. E quem pode falar, ou quem pôde falar dos seus descendentes? Pois ele foi eliminado da terra dos viventes. Por causa da transgressão do meu povo, ele foi golpeado. Foi-lhe dado um túmulo com os ímpios e com os ricos em sua morte, embora não tivesse cometido nenhuma violência, nem houvesse nenhuma mentira em sua boca. Contudo, foi da vontade do Senhor esmagá-lo e fazê-lo sofrer. E embora o Senhor tenha feito da vida dele uma oferta pela culpa, ele verá a sua prole e prolongará seus dias, e a vontade do Senhor prosperará em sua mão. Esse texto que nós encontramos no livro do profeta Isaías é um dos mais extraordinários de quanto nós podemos conhecer. E esse texto descreve pormenores que nem os evangelhos conseguiram descrever. Você lê essa profecia de Isaías, parece que você está lendo tudo aquilo que Jesus viveu, passou e sofreu, e o significado da sua morte. Então era esse o evangelho que Paulo pregava, e era esse evangelho que ele cria. Ele diz que Cristo morreu pelos nossos pecados, foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Tudo isso estava aprendido. O Evangelho que apresenta o servo sofredor como o Cristo, o Messias prometido, para os judeus era um escândalo e para os gregos uma loucura. 1 Coríntios 1, 22 e 23 dizem assim: os judeus pedem sinais miraculosos e os gregos procuram sabedoria. O que os judeus queriam? Queriam ver um Cristo como talvez no futuro o anticristo se apresente, como alguém todo poderoso que vem e faça sinais e maravilhas. Jesus fez esses sinais e maravilhas, mas como Jesus era um homem e era um ser parecido com os demais, ele veio como homem, ele não foi crido como sendo quem ele realmente era, o Filho de Deus feito homem. Então os judeus queriam ver coisas maravilhosas, que ele se manifestasse como Deus, e ele não fez isso. Ele se manifestou como homem e manifestou na sua condição de homem o poder de Deus, através do Espírito que veio sobre ele e que vem sobre nós. O mesmo Espírito que estava sobre ele é o que veio sobre a igreja. E o texto diz: e os gregos procuram sabedoria. Os gregos queriam entender isso através do intelecto, através de um elaborado
conhecimento e ensino que fizesse sentido. E não faz sentido uma pessoa que é Deus se fazer carne para morrer numa cruz para redimir os pecados da humanidade. Embora ele tenha morrido por todos, ele não morreu por toda a humanidade, mas por aqueles dentre toda a humanidade que viessem a crer nele. Mas, então, os judeus achavam que o Messias que eles esperavam não podia morrer daquela maneira. Não podia ir para uma cruz, ser envergonhado, ser achincalhado. E não creram que ele havia ressuscitado. Por isso que para os judeus, verso 23 diz: nós porém pregamos a Cristo crucificado, o qual de fato é escândalo para os judeus. E para os gregos, que tinham uma vasta cultura, era uma verdadeira loucura. Então, os homens tentam entender a morte de Cristo e o sacrifício de Cristo à luz da razão. E acham que, como se ele era Deus, embora tenha se feito homem, ele não podia morrer daquela maneira. Ele morreu e ressurgiu. E ele foi visto, diz o apóstolo Paulo, por uma só vez, por mais de 500 irmãos, mas Jesus não apareceu para o povão, não. Ele apareceu para aqueles que creram nele. Aqueles que creram nele quando, através do seu ensino, porque aí não era a questão de manifestar-se mais ao povo. Como ao povo todo, ele manifestou-se como homem e por isso foi rejeitado. É por isso que Paulo disse: não me envergonhe do Evangelho. Embora os judeus achem o Evangelho um escândalo, embora os gregos achem isso uma loucura, esse é o Evangelho que eu prego. E ele diz: não me envergonhe do Evangelho. Messiânico, o Salmo 40 é um desafio ao testemunho de Cristo. Os versos 9 e 10 deste salmo dizem assim: eu proclamo as novas de justiça na grande assembleia. Como sabes, Senhor, não fecho os meus lábios. Não oculto no coração a tua justiça. Falo da tua fidelidade e da tua salvação. Não escondo da grande assembleia a tua fidelidade e a tua verdade. Em outras palavras, era isso que Paulo estava dizendo: não me envergonho do Evangelho de Cristo. Eu não vou guardar para mim essa mensagem de salvação, porque se eu fizer, as pessoas vão se perder, as pessoas vão para o inferno. Então, este salmo, que fala bastante sobre Jesus, ele diz: eu proclamo as boas novas de justiça na grande assembleia. Como sabes, Senhor, não fecho os meus lábios. Não oculto no coração a tua justiça. Falo da tua fidelidade, da tua salvação. Não escondo a grande assembleia a tua fidelidade e a tua verdade. Com toda a dificuldade que eu e você temos, nós não podemos deixar de falar de Jesus, de apresentá-lo como aquele que veio, enviado pelo Pai, veio na forma humana, foi até a cruz e sofreu tudo aquilo para que eu e você tivéssemos os nossos pecados perdoados e pudéssemos ser salvos. Jesus afirmou que terá vergonha daqueles que se envergonharem dele. Marcos 8,38, ele diz: se alguém se envergonhar de mim, das minhas palavras, nesta geração adúltera e pecadora, o Filho do Homem se envergonhará dele quando vier na glória de seu Pai com os santos anjos. E significa que se eu e você nos envergonharmos do Evangelho, nos envergonharmos de falar de Jesus,
Ele diz que Ele vai se envergonhar de nós quando Ele vier na sua glória. É muito fácil vestir essa camisa. E eu gostaria que todos aqui estivessem vestidos com ela, mas não apenas exteriormente. Quem sabe para agradar o pastor, o que muito me desagradaria. Meu propósito é incentivar os irmãos a fazê-lo, mas é preciso que isso esteja no coração. Se isso estiver no seu coração, você vai estar orando todos os dias por isso. Você vai estar pedindo a Deus oportunidades o tempo todo para falar de Jesus. Para você levar esse Evangelho através da sua vida, do seu testemunho, da sua maneira de ser. Você estará buscando ser diferença onde você está. No seu trabalho, na sua escola, entre as pessoas da sua convivência. E você não se envergonhará de Jesus. Ou se você tem dificuldade, peça a Deus: Deus, eu tenho dificuldade. Vocês não pensem que eu não tenho, não. Eu já disse para vocês que uma das minhas maiores dificuldades é começar uma conversa. E se você já conviveu comigo, sabe que eu sou de poucas palavras e eu não sou de falar muito, nem em casa. Mas se alguém puxar a conversa comigo, eu vou embora. E se alguém começar alguma situação, eu desenvolvo e aí eu entro sem problema. Mas sempre tive dificuldade de começar. Então eu tenho orado e oro para que Deus crie uma situação que vá viabilizar uma conversa através da qual nós possamos testemunhar de Jesus. Então, por essa razão, Paulo também encoraja Timóteo a não se envergonhar do testemunho do Senhor. No texto que nós temos ali, diz assim: portanto, não se envergonhe de testemunhar do Senhor, nem de mim, que sou prisioneiro dele. Mas suporte comigo. Por que se envergonhar? Por que ele haveria de se envergonhar do Senhor? Porque o Senhor foi até a cruz e morreu. Uma morte vergonhosa, uma morte que só era dada aos piores, a malfeitores. Então ele está dizendo: não se envergonhe de testemunhar de Jesus, não se envergonhe de dizer que ele morreu pelos pecados daqueles que nele creem. Portanto, não se envergonhe de testemunhar do Senhor, nem de mim, que sou prisioneiro dele, mas suporte comigo os meus sofrimentos pelo Evangelho, segundo o poder de Deus. Timóteo era filho de uma judia com um pai grego, e ele vivia entre os gregos, e ele sofreria com certeza a incompreensão de um povo que era muito culto, muito instruído nas letras e que teria dificuldade de crer, como as pessoas hoje têm também de crer que Jesus é o Salvador. Embora o Brasil seja um país onde todos dizem crer em Jesus, existe uma diferença muito grande entre crer como a Bíblia fala e crer como a grande maioria crê. A maioria do povo que vive no nosso país crê em Jesus como se crê naquele que descobriu o Brasil, qualquer vulto da história. Mas a maior parte ainda não entregou sua vida para Ele, ainda não fez dele seu Salvador e não fez dele seu Senhor. Então ele diz a Timóteo: portanto, não se envergonhe de testemunhar do Senhor, nem de mim, que sou
prisioneiro dele, mas suporte comigo os meus sofrimentos pelo Evangelho segundo o poder de Deus. Só pela graça e pelo poder de Deus. Verso 12: por essa causa também sofro, mas não me envergonho, porque sei em quem tenho crido e estou bem certo de que Ele é poderoso para guardar o que lhe confiei até aquele dia. Uma versão antiga diz: Ele é poderoso para guardar o meu tesouro até o dia final. Aliás, um cântico do cantor cristão diz assim: muito bem, Paulo estava disposto a anunciar o Evangelho também aos romanos. Vimos isso em 1,15, por isso estou disposto a pregar o Evangelho também a vocês que estão em Roma. E acabamos de ver a primeira razão, porque ele não se envergonhava do Evangelho. Segunda razão, porque o Evangelho, segunda razão, nós dissemos que ele estava disposto a anunciar o Evangelho também aos romanos pela segunda razão, porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Ele diz: porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu, depois do grego. A palavra poder, ele diz, porque o Evangelho é o poder de Deus. Poder é uma palavra grega, dunamis, de onde vem a palavra dinamite. É da mesma raiz dessa palavra e tem o mesmo significado. Poder, dunamis fala de um poder realmente de dinamitar, é esse o sentido, não para destruir, mas é o poder de Deus. Essa é a palavra grega para poder. Então, a mensagem da cruz é o poder de Deus e a sabedoria de Deus para a salvação do que crê em Jesus. 1 Coríntios 1,18, depois dos versos 23 e 24, o apóstolo Paulo diz assim: pois a mensagem da cruz é loucura para os que estão perecendo. E aqui é uma referência aos gregos. Mas para nós que estamos sendo salvos é o poder de Deus. Aquilo que alguns acham que é uma loucura, esse cara está delirando. Vocês lembram que quando Paulo pregava diante do rei Agripa, Félix se levantou, não sei se foi Félix ou o próprio rei se levantou e disse: as muitas letras te fazem delirar. Você está delirando ao dizer essas coisas, porque ele estava anunciando que Cristo havia morrido, sido sepultado e ressuscitou ao terceiro dia. Mas ele diz: pois a mensagem da cruz é loucura para os que estão perecendo, mas para nós que estamos sendo salvos é o poder de Deus. Vocês vão entender essa expressão "estamos sendo salvos" daqui a pouco. No verso 23 e 24 diz assim: nós porém pregamos a Cristo crucificado, o qual de fato é escândalo para os judeus e loucura para os gentios. Gentios ou gregos são uma e a mesma coisa no contexto bíblico, embora gentio seja muito mais abrangente do que os gregos, mas os gregos eram, no tempo de Jesus, eram os que não eram judeus. Mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus. Mas seria o caso vamos parar aqui um pouquinho. Poder de Deus. Você pode imaginar poder na morte de Jesus na cruz? Só para quem entende realmente. Não está no script, mas vamos lá para Colossenses, capítulo 2. A
partir do versículo 13, diz assim: quando vocês estavam mortos em pecados e na incircuncisão da sua carne, Deus os vivificou com Cristo. Ele nos perdoou todas. Deus os vivificou com Cristo. Ele nos perdoou todas as transgressões e cancelou a escrita de dívida que consistia em ordenanças e que nos era contrária. Ele a removeu, pregando-a na cruz. E tendo despojado os poderes e as autoridades, fez deles um espetáculo público, triunfando sobre eles na cruz. Aqui fala da vitória e do triunfo de Jesus sobre os principados e as potestades através da sua morte na cruz. Porque o que sempre deu poder à ação do mal, a ação do inferno, a ação do diabo, dos seus anjos, foi exatamente o pecado. E quando Jesus triunfou, quando Jesus foi à cruz, ele estava destruindo o poder do pecado na vida daqueles que viessem a crer nele. Então, através da sua morte, aqueles que creram e viessem a crer depois em Jesus, o poder do inferno, o poder do mal sobre a vida deles, no sentido de levá-los à ruína, à destruição e à morte eterna, foi quebrado, foi destruído, foi anulado. Então Jesus triunfou através da sua morte. Por isso Paulo diz que Cristo é o poder de Deus. E aquilo que os gregos chamavam de loucura, Paulo diz que isso é sabedoria de Deus. Agora seria o caso de perguntar: salvação de quê? Você é salvo de quê? Você é salvo, se você crê em Jesus, da ira de Deus. Romanos 1, 18, texto que nós vamos examinar ainda mais pormenorizadamente depois, diz assim: portanto a ira de Deus é revelada dos céus contra toda a impiedade e injustiça dos homens que suprimem a verdade pela injustiça. A ira de Deus é revelada dos céus contra toda a impiedade e injustiça dos homens. Deus é um Deus justo e Ele julga e julgará todo o mal que é praticado sobre a terra. E se Deus agir com justiça, não tem para ninguém. Essa é uma justiça. Mas existe uma outra justiça de Deus, que é pela fé em Jesus. E através dessa justiça, Jesus leva sobre ele o nosso pecado. Jesus sofreu o castigo que eu e você merecíamos, levou sobre ele as nossas transgressões, por isso foi à cruz, sofreu por nós e em nosso lugar. Essa é outra justiça de Deus. E o homem escolhe qual justiça ele quer. Se ele quer os seus méritos, está no sal, está no inferno. Não tem esperança para quem quer justiça própria. Eu quero que Deus me faça justiça. Cuidado. Se Deus for agir com justiça com você, você está na pior situação. O que eu e você precisamos é de graça e de misericórdia, de perdão e salvação que Jesus oferece. Então, nós precisamos de Jesus para a salvação da ira de Deus. Salvação da ira e da morte eterna. Em João 3,36
nós lemos assim: por isso quem crê no Filho tem a vida eterna. Não diz que é quem praticou boas obras, quem viveu de modo irrepreensível, quem crê no Filho. É claro que quem crê no Filho vai ter vergonha na cara e vai mudar de vida. Não é que ele vai ter vergonha na cara, é que Deus vai transformar a vida dele quando ele crê e ele não vai poder viver mais como ele vivia. O que todavia se mantém rebelde contra o Filho, o que não crê nele, o que o rejeita, não verá a vida. Isso fala de morte eterna. Não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. A ira de Deus é contra toda impiedade. A única maneira do homem ficar livre da impiedade e da maldade que há nele é através de Jesus. Mas salvação também da condenação de Deus. Verso João 3,18 diz: quem nele crê não é condenado. Uma outra versão diz: não é julgado. Quando a Bíblia fala em julgamento, é julgamento para condenação. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado. Todos os que ainda não creram estão condenados. Só um meio de ser livre dessa condenação é se a pessoa crê em Jesus. Quem nele crê não é condenado. E o texto continua dizendo: por não crer, mas quem não crê já está condenado. Condenado por quê? Por não crer no nome do Filho unigênito de Deus. Por não crer que é Ele que veio na forma humana. Porque não crer que Ele foi à cruz e morreu pelos seus pecados. Porque não crer que Ele foi sepultado e que Ele ressuscitou no terceiro dia. Mas é salvação também da condenação ao inferno. Jesus disse, está registrado em Mateus 23:33, Jesus se referindo aos fariseus e aos judeus, dizendo: serpentes, raça de víboras, como vocês escaparão da condenação do inferno? Ele é o meio de eu e você escaparmos da condenação do inferno. Porque todos nós, antes de conhecermos a Cristo, por melhor que fôssemos, não passávamos de serpentes e raça de víboras. Ah, não, eu não. Não. Você sabe que você não é boa bisca. Você conhece esse termo? Minha mãe usava muito. Fulano não é boa bisca. Nenhum de nós é boa bisca antes de conhecer a Jesus. Então nós precisamos da salvação. E a salvação é da condenação eterna. E a salvação ainda é de continuar vivendo uma vida de pecado. Porque quem é salvo não vive no pecado. Não podemos trazer aqui nessa mensagem todos os detalhes decorrentes da salvação, mas achamos que deveríamos ressaltar isso. A salvação, já dissemos em outras ocasiões, ocorre em 3 etapas. Primeira etapa, no espírito de quem crê e confessa a sua fé em Jesus Cristo. Ela ocorre no mesmo instante em que a pessoa crê. É um ato. Romanos 10:9 diz assim: se você confessar com a sua boca que Jesus é Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. É no ato. Como você é salvo? Quando você confessa com a sua boca e crê no seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos. Se você crê que Deus o ressuscitou, você crê que Ele morreu. Ninguém pode ressuscitar sem ter morrido. Então, crer na ressurreição de Jesus implica em crer que Ele morreu, que Ele foi sepultado e que ressuscitou.
Nós somos salvos pela graça de nosso Senhor Jesus Cristo. Atos 15, 11. Houve um concílio em Jerusalém para definir alguns parâmetros, tendo em vista alguns ensinos estranhos que estavam ocorrendo, porque muitos que haviam crido em Jesus e vinham do judaísmo, eles criam que era necessário crer em Jesus e também seguir a lei. Entre alguns itens deveriam ser circuncidados, como a lei também prescrevia, embora a circuncisão fosse uma coisa anterior à lei. Mas então reuniram lá e eles definiram as coisas. Cremos que somos salvos pela graça de nosso Senhor Jesus Cristo. Não é através de circuncisão, não é através de qualquer ato que eu e você pratiquemos, seja ele litúrgico, seja ele de ordem ritual, qualquer um que seja. Nós somos salvos pela graça de nosso Senhor Jesus Cristo, assim como também eles. Assim como eles também. Então ninguém é salvo por outro expediente humano, mas unicamente pela graça de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, ele diz, cremos que somos. Ele não disse, cremos que vamos ser salvos, que somos, pela graça de nosso Senhor Jesus. Mas existe uma segunda etapa da salvação. Então a salvação é um ato, quando você crê, você é salvo. Crer no Senhor Jesus, será salvo, diz a palavra de Deus. Segunda etapa, ela ocorre na alma de quem crê e confessa sua fé em Jesus. E nesse caso é um processo contínuo. Por isso que nós lemos um texto que fala que vamos sendo salvos. Filipenses 2,12 diz assim: assim, pois, amados, estou usando a versão revista e atualizada, nesse texto, ela significa edição, revista e atualizada. Então o texto diz assim: assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Desenvolvei. Você é salvo num ato, isso ocorre no seu espírito, mas a salvação tem que ser desenvolvida. Que desenvolvimento é esse? Cuidado, não tem nada a ver com doutrina espírita não, viu? O espírita diz que você tem que vir aqui muitas vezes. Se você achar que tem que vir aqui muitas vezes, você está negando Jesus. Porque Jesus veio uma única vez e morreu por todos os seus pecados. Se você tiver que vir aqui mais de uma vez para ser perdoado, você está anulando o sacrifício de Jesus. Que desenvolvimento é esse? É a renovação da sua mente. Como nós vamos ver ainda em Romanos 12:2, onde o apóstolo diz: não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente. Você, no seu espírito, é nova criação, a sua mente precisa ser renovada, e essa renovação é contínua, ela é constante, e ela vai até o fim da sua vida, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Nós temos falado muito sobre deixar Cristo viver sua vida em nós. Para que Jesus possa viver a sua vida em nós, a nossa mente tem que ser renovada. É preciso que nós entendamos que o que é mal não pode permanecer, então nós removemos o mal. Como? Da mente. Mas não é porque você, então eu vou tirar o mal. Não é assim. É quando a ficha cai, quando você está agindo de uma maneira e você entende que não deve agir mais assim. É quando você
compreende uma verdade que você ainda não tinha entendido claramente. Então, é Deus trazendo luz e revelação na sua mente. E quando isso acontece, sua vida é mudada naquela área, o seu comportamento muda naquela área. O potencial para mudar já existe no seu espírito. Agora, o que atrapalha, o que impede, é o que existe na sua mente, é a sua herança da mente, aquilo que você recebeu ao longo da sua vida, através de seus pais, muitas coisas boas, mas muitas coisas também erradas, muitos ensinos errados, através até de professores, de colegas, de amigos. Existem amigos que são amigos que são maus, exatamente, porque eles induzem ao mal, induzem a prática de coisas erradas. Então a gente aprende todo dia. Então a gente deve aprender o que é bom e devemos ler a palavra, porque aqui diz o que é certo e o que é errado. Então, à medida em que essa palavra vai sendo entendida, então a minha mente fica livre. Aí o Espírito de Deus, que quer manifestar a vida de Cristo, fica livre, porque não encontra impedimento na minha mente. Terceira etapa da salvação, ela ocorre no corpo de quem crê e confessa a sua fé em Jesus. Isso vai acontecer no futuro. Ficou meio esquisito isso aí, né? No corpo de quem crê e confessa a sua fé em Jesus, vírgula, não devia ser uma vírgula, devia ser um ponto e depois no futuro, ou ponto e vírgula no futuro, não sei, mas o texto diz: como agora fomos justificados por seu sangue, já fomos justificados, já fomos declarados justos, muito mais ainda, por meio dele, seremos salvos da ira de Deus. O que é a ira de Deus? É o julgamento final, que vai mandar um monte de gente para o inferno. Então, aqui diz: seremos salvos da ira de Deus. Naquele dia nós não vamos passar por esse julgamento. Nós já falamos para vocês que aquilo que aconteceu lá no Egito, quando o anjo da morte passou sobre o Egito, e todas as pessoas que não tinham nos seus umbrais, os umbrais de suas casas, o sangue do cordeiro, o anjo da morte alcançou aquela casa. Mas sobre as casas onde havia o sangue do cordeiro, nenhum mal atingiu. Será que os judeus eram melhores do que os egípcios? Eu creio que não. Ou a gente tinha difícil. Mas por que eles foram livres? Por causa do sangue do cordeiro. No dia do julgamento final, por que seremos livres? Nós somos melhores do que qualquer pessoa? Não sei. Nós seremos salvos da ira porque cremos em Jesus, porque o seu sangue nos purificou, nos lavou, nos limpou, porque ele é o Cordeiro de Deus que tira o nosso pecado, que nos livra de toda condenação. Agora, como agora já fomos justificados por seu sangue, muito mais ainda, por meio dele, seremos salvos da ira de Deus, da ira vindoura. Se quando éramos inimigos de Deus, isso é, antes de nos convertermos, fomos reconciliados, foi quando nós fomos salvos com ele, mediante a morte de seu filho, quanto mais agora, tendo já sido reconciliados, seremos salvos por sua vida. Então, fala da salvação futura, do corpo. Romanos 8, 24 diz assim, mas ele está dentro de um contexto maior que depois você pode ler. Diz assim: pois nessa esperança fomos salvos. A esperança de quê? Da salvação do nosso corpo. Mas esperança que se vê não é esperança. Quem espera por aquilo que está vendo? Agora, qual a base da nossa esperança? Um dos textos mais lindos, extraordinários, está na 1 de Pedro,
Peraí. Exatamente. 1 Pedro 3:9. Pedro diz assim: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, conforme a sua grande misericórdia, Ele nos regenerou para uma esperança viva. Essa esperança é a esperança da ressurreição dos mortos, ou da transformação do nosso corpo, se estivermos vivos quando Jesus voltar. Conforme a sua grande misericórdia, Ele nos regenerou para uma esperança viva por meio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Jesus Cristo é a garantia da nossa ressurreição. Assim como Ele ressuscitou, e a primeira epístola aos Coríntios, no capítulo 15, trata disso muito pormenorizadamente. Se você quer muito mais coisa, tem lá. Então, porque Cristo ressuscitou, nós também vamos ressuscitar. E lá diz que Ele é as primícias, Ele é o primeiro de todos os que vão ressuscitar, como Ele foi ressuscitado. Quando Jesus esteve aqui, ressuscitou mortos que novamente morreram, mas Ele foi o primeiro daqueles que ressuscitaram para não mais morrer. Depois, com a vinda dele, nós, se estivermos já passado pela morte, então vamos ressuscitar. E teremos um corpo semelhante ao dele, que não morre mais. O texto diz: para uma herança que jamais poderá perecer, macular-se ou perder o seu valor, herança guardada nos céus para vocês. Não é só esse texto, nós temos outro texto em Colossenses capítulo 3, os primeiros versos falam de quando Cristo se manifestar, nós também seremos manifestos com Ele em glória. Fala de um corpo ressurreto em glória, como o corpo que Ele tem. O texto diz, no verso 4, para uma herança que jamais poderá perecer, macular-se ou perder o seu valor, herança guardada nos céus para vocês, que mediante a fé são protegidos pelo poder de Deus. Protegidos de quê? Nós somos guardados pela fé para a salvação. Nós somos protegidos, é como se nós tivéssemos a marca de Cristo. E temos mesmo. Nós estamos lendo, terminamos de ler essa semana que passou, o livro de Apocalipse, e lá fala daqueles que têm a marca da besta, mas fala também daqueles que foram marcados porque pertencem a Jesus. E aqueles que foram marcados com a marca de Cristo, eles estão protegidos de uma série de coisas que os outros não estão. Nós somos guardados para ser de Jesus e permanecer com Ele até que essa salvação seja consumada também no corpo. Que mediante a fé são protegidos pelo poder de Deus até chegar à salvação, prestes a ser revelada no último tempo. É a salvação do corpo. Nisso vocês exultam, ainda que agora, por um pouco de tempo, devam ser entristecidos por todo tipo de provação. Assim acontece para que fique comprovado que a fé que vocês têm, muito mais valiosa do que o ouro que perece, mesmo que refinado pelo fogo, é genuína. E exultará em louvor, glória e honra quando Jesus Cristo for revelado. O verso 8 diz: mesmo não tendo visto, vocês o amam. E apesar de não o verem agora, creem nele e exultam com alegria indizível e gloriosa, pois vocês estão alcançando o alvo da sua fé, a salvação das suas almas. Quando o termo fala, Pedro usa a expressão salvação das suas almas, alma aí tem o sentido de ser integral, e é uma referência ao ser total. Ainda falta, lá no Gênesis, que o homem, quando Deus soprou sobre uma massa informe,
Aliás, uma massa. Quando ele fez o homem do pó da terra, ele soprou sobre ele, e o homem passou a ser alma vivente. E Jesus usa a expressão alma, muitas vezes nos evangelhos, se referindo ao ser total. O seu espírito já está salvo, a sua mente deve ser renovada continuamente, e o seu corpo vai ser salvo naquele dia. Então o texto diz: pois vocês estão alcançando o alvo da sua fé, a salvação das suas almas, a salvação integral do seu ser. Mas a salvação é concedida pela fé. Efésios 2, 8 e 9 dizem assim: pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. Isso não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. É pela fé, é pela graça. Tanto a graça como a fé não vem de mim nem de você, é um dom de Deus. Nem fé a gente tem. Ah, minha fé é tão pequena. Não sei, igual a todos nós. Ninguém tem fé. A fé é um dom de Deus. Eu fico indignado muitas vezes com certos pregadores que dizem: ah, você não foi curado porque você não tem fé. Misericórdia. A fé é um dom de Deus. E Romanos diz, Romanos capítulo, está fora do script, viu? Romanos capítulo 12. No versículo 3, diz assim: por isso, pela graça que me foi dada, digo a todos vocês, ninguém tenha de si mesmo um conceito mais elevado que deve ter, mas ao contrário, tenha um conceito equilibrado de acordo com a medida da fé que Deus lhe concedeu. Uma outra versão diz que Deus repartiu a cada um. Cada um tem a fé que precisa. Para você crer em Jesus, o Espírito de Deus trabalha o tempo todo, basta que você creia, mas é uma ação dele, é uma operação dele. O que você tem que fazer é responder a esse encaminhar do Espírito para você crer e receber. Porque existe aí também uma coisa que chama livre-arbítrio e o Senhor não invade, não violenta, mas você tem a capacidade de escolher. Quando você diz: eu quero, eu creio no que você está falando, então você vai ver o que vai acontecer na sua vida e na vida de quem crê. João 3,36 diz assim: quem crê no Filho tem a vida eterna. Já quem rejeita o Filho não verá a vida, mas a ira de Deus permanece sobre ele. É uma outra versão, diferente daquela que eu li, mas que diz a mesma coisa. Mas, caminhando para o fim, a salvação seria anunciada primeiro aos judeus. Romanos 1,16: porque não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu e depois do grego. Um exemplo disso, existem inúmeros exemplos, desde que Paulo foi separado para ser apóstolo aos gentios e começou o que nós podemos chamar hoje de uma obra missionária. Todo lugar onde ele ia, a coisa acontecia assim. Veja lá um exemplo do que aconteceu em Antioquia da Psídia, Atos 13, 46. Então Paulo e Barnabé eles responderam corajosamente. Ele está falando para os judeus.
era necessário anunciar primeiro a vocês a palavra de Deus. Ele está falando com os judeus. Uma vez que a rejeitaram, ou uma vez que a rejeitam, e não se julgam dignos da vida eterna, agora nos voltamos para os gentios. Ele entrava na sinagoga e pregava o Evangelho. Pegava as escrituras do Velho Testamento e mostrava Cristo do início ao fim das escrituras, provando que Jesus era o Cristo prometido. Alguns criam, outros não. Quando o rejeitavam, ele separava aqueles que haviam crido e não ia mais lá na sinagoga pregar, não. Ele começava a pregar o Evangelho e ensinar a palavra para aqueles que haviam crido e para os gentios. Isso aconteceu o tempo todo no seu ministério. Vocês podem ver nas páginas de Atos dos Apóstolos. Foi por isso que ele disse em Romanos 1,16: primeiro do judeu, depois do grego. Assim, Paulo estava disposto a anunciar o Evangelho também aos romanos. A segunda razão, acabamos de ver, porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. E, finalmente, a terceira razão, porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus por meio da fé. Porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus, uma justiça que do princípio ao fim é pela fé, como está escrito: justo viverá pela fé. Mas isso não vamos ver agora. Concluindo, Paulo estava disposto a anunciar o Evangelho também aos romanos por três razões. Primeiro, porque ele não se envergonhava do Evangelho. Segunda, porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Terceiro, porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus por meio da fé. Que todos nós sejamos dispostos, também como Paulo, a anunciar o Evangelho a todos que ainda precisam ouvir essa palavra, porque ainda não conhecem, ainda não sabem aquilo que eu e você sabemos.